Oi, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Deus abençoa. Passando aqui, graças a Deus, desejar a vocês um Feliz Natal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Não importa a religião, não importa o que você pensa, né? Não importa que Jesus vive todos os dias da nossa Amém. vida, até que Ele volte para nos buscar. E lembre-se, se, não sei, você está aí com o seu pensamento, né, amor? Amém. Cada um com as suas ocasiões, com os seus pensamentos positivos, né, claro. Lembrando que Jesus ele não morreu, ele está vivo, nós temos o livre acesso, podemos chamar ele quando, em qualquer momento, quando Amém. quisermos, né, amor? Passando aqui rapidamente para desejar a todos vocês, nossos seguidores, vocês que não são, segue a gente aí, que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês, um Feliz Natal e uma semana assim, que praticamente já está acabando, parecendo domingo hoje, né, amor?